Então, nós vamos assim, mais uma vez, agradecendo ao Mestre Jesus a oportunidade de estarmos aqui nessa noite, pedindo aos benfeitores do plano espiritual maior que nesse instante um canal de luz possa unir a nossa casa, os nossos lares, até as esferas celestes. Que bênçãos espirituais invisíveis possam cair sobre as nossas cabeças e nos proteger, Senhor, para que nessa noite de estudos todos possamos aprender, encarnados e desencarnados, um pouco mais com André Luiz. Nós vamos agradecendo a presença dos mentores amigos, provedores aí do nosso estímulo, que ajudam a nossa disciplina incessante, o nosso estudo, nosso controle emocional. Ampara-nos, Mestre Jesus, mais uma vez nessa noite. Obrigada por essa oportunidade. Amém. Então, queridas, hoje esse capítulo, se o capítulo passado a gente estava vendo aí um caso de reencarnação, onde a mãe era responsável, existia uma mãe amorosa, consciente, um pai que, apesar das suas dificuldades e limitações, tinha aceitado a responsabilidade de pai. Nesse caso, a gente está vendo um relacionamento que está em desequilíbrio, uma mãe que está em desequilíbrio, e a gente vai estudar o efeito que isso tem no bebê, mas também o impacto que isso tem para ela e para aqueles que a rodeiam, né? Então, esse bebê chama-se Volpine. E aí a gente vê que, apesar dela estar recebendo a ajuda do plano espiritual maior, né? Então, a gente vê Alexandre, a gente vê os construtores e aqueles engenheiros aí que trabalham na proteção e no desenvolvimento do bebê, incessantemente ajudando essa mãe, ajudando essa gestação. A gente vê o mesmo Apuleio, que era esse espírito de uma envergadura mais alta também, ajudando essa pessoa, a Celina. E mesmo assim, apesar dessa ajuda toda que está acontecendo para ela, por causa do seu desequilíbrio, por causa do mau uso do seu livre-arbítrio, por causa da qualidade ou pouca qualidade dos seus pensamentos, mas principalmente as escolhas que ela está fazendo em termos de comportamento, eles não conseguem ajudá-la no mesmo nível como eles tinham conseguido no capítulo anterior, né? O Adelina e Isabel. A gente vê outra coisa que choca a gente, é que por causa do comportamento desequilibrado que ela tem, as companhias que estão ao redor dela são do mais nível, que o André Luiz não quer nem descrever. E não é dizer, se a gente for olhar para ela, né, nesse caso, não quer dizer que ela seja uma pessoa que a nossa sociedade olharia com olhos assim, imaginando que é uma pessoa má, né? Diferente, eu falei Isabel e o Adelino é Raquel. Nesse caso, a gente está vendo essa mãe como uma mãe responsável, que está grávida, correspondendo às expectativas do matrimônio, por seja lá qual for a razão, está fugindo das suas responsabilidades como esposa e como mãe.
Ela sai, ela acha que ela tem todo o direito de se divertir, ela acha que ela, pensando egoisticamente de que ela tem a oportunidade de curtir a. Quantas vezes a gente não encontra personagens assim, que se esquecendo do impacto que tem na vida das outras pessoas, acabam apenas focando naquilo que é bom para eles. E se a gente pensar, como então, Ana, eu vou diferenciar até onde eu posso ter a minha vontade e aquele limite que passa a ser egoísmo? Nesse caso, não é só a vontade dela, está sendo egoísmo. Por quê? Porque pelas por toda por todas as situações que ela está colocando esse bebê, pelas decisões que ela está tomando, pelas coisas, escolhas que ela faz, seja de não descansar, não cuidar da gravidez, não tentar recomeçar com o marido, não beber, não ir para ambientes onde não, ah, com o bebê, ela está desrespeitando o direito do bebê, né? Então, a partir do momento em que eu só penso em mim e não penso de como as minhas atitudes estão afetando aquelas pessoas que estão ao meu redor, eu estou sendo egoísta. Então, é importante a gente isso, porque às vezes a gente fala, não, mas eu nasci assim, mas eu sou assim mesmo, eu não vou mudar. Eu tenho esse jeito de falar, eu trato as pessoas desse jeito, ou eu gosto mesmo de beber e o problema é meu. Não, não é. Por quê? Porque o nosso comportamento vai infligir, vai desrespeitar, vai alterar a vibração do ambiente e das pessoas que estão ao nosso redor. Então, se eu como filho, se eu bebo, se eu uso droga, ou como mãe, não só eu vou estar lesando o meu corpo, que já é uma grande responsabilidade, porque o corpo para a gente é um empréstimo, né? A gente não é dono do nosso corpo, a gente tem a posse, mas a gente não tem a propriedade, tanto é que quando a gente morre, o corpo fica, mas no meu desequilíbrio, eu vou estar a minha mãe, os meus filhos, o meu pai, o meu marido, enfim, pelas minhas más escolhas, pelo meu mau comportamento, eu vou estar alterando ou desequilibrando a minha constelação familiar, direto ou indiretamente, né? E a outra coisa que é importante a gente pensar aqui é a qualidade desse lar. De novo, comparando ao lar da Raquel, em que existia um desejo sincero de fazer o bem, em que era um lar cristão, onde havia respeito mútuo. A proteção, apesar dela estar aí disponível para todos nós. Por quê? Porque Deus ama a todos indistintamente, né? O amor de Deus é perfeito e é infinito. A gente, pela nossa própria escolha ou má escolha, a gente pode limitar essas bênçãos que estão chegando para mim. Então, muitas vezes as bênçãos estão caindo, as coisas boas estão aí prontas para eu receber, mas por quê? Pela minha própria indisciplina, pela minha falta de controle emocional. E isso é um capítulo. A falta de controle emocional. Eu não consigo as bênçãos que estão ao meu alcance. Nesse caso, o lar, não sendo um lar onde existe evangelho, onde existe um comportamento cristão, onde existe um né, que a vida é mais do que só o terra-terra, só as coisas materiais. A proteção não é a mesma do que no lar cristão. Então, lembrando a gente da importância da gente fazer o evangelho no lar, da gente trazer Jesus para o nosso lar. Porque a partir do momento que a gente faz isso, a gente protege o nosso lar e a gente também fica mais apto para receber essas bênçãos que podem estar sendo fornecidas para a gente, né?
Então, nesse caso, a cesarina, a gente vê que a ação dos benfeitores não é só para proteger a reencarnação dessa criança, essa mãe que estava fazendo, que estaria prestes a fazer o seu terceiro aborto. Mas porque eles estão querendo ajudar a cesarina a não perder a oportunidade dessa encarnação, da reencarnação dela. Gente, esse livro foi escrito há mais de 50 anos atrás. Então, se a gente olhar hoje, apesar de hoje a gente pensar que a sociedade pode enxergar isso com naturalidade, apesar da medicina já estar falando, se você está grávida, não beba. Se você está grávida, não usa droga. Não come peixe cru, não fica fazendo exercício exaustivo, escuta o corpo, dorme cedo, come direito, importância da nutrição balanceada, enfim. 50 anos atrás, a medicina não era tão sabida, não tinha tanto conhecimento. Dito isso, a gente também vê que o que era certo, o que era errado, o que era aceitável, menos aceitável naquela época, também tinha limites muito mais restritos do que hoje. Hoje a gente vê que a moral da sociedade está muito mais flexível do que era no passado, né? Então essa pessoa está aí passando dos limites que ela deveria. E hoje, da mesma forma, a gente pode pensar desse jeito também, né? O que a gente pode estar fazendo, que a gente sabe que se tivesse aí impresso no jornal para todo mundo ver, será que a gente sentiria orgulho ou se a gente sentiria vergonha? Se as pessoas tivessem acesso à qualidade dos nossos pensamentos e sentimentos, aquilo que a gente faz quando ninguém está vendo, como é que a gente se sentiria, né? Porque se a gente de fazer o que a gente quiser, a gente sabe que a sabedoria de Deus está em toda parte. Então, tudo vai estar escrito em nós mesmos, né? Todos os nossos atos, todas as nossas emoções, todos os nossos pensamentos. Isso é muito importante a gente ver que nesse caso da cesarina, ela tem um pai que também que já desencarnou, que está aí tentando ajudar a filha, que ama essa filha. A gente não sabe o porquê que ela é assim, o que levou essa filha a ter esse tipo de comportamento, esse tipo de desequilíbrio, se foi irresponsabilidade dos pais que não souberam ensinar os valores corretos para ela, ou se simplesmente vem das más escolhas que ela fez. Mas a gente vê esse pai atento, tentando ajudá-la no nível máximo que ele podia. Mas ele já fica tão ansioso, talvez quase desesperado, que ele não consegue mais dominar as emoções dele. Então vamos trazer isso também para o nosso dia a dia. Nesse caso, quantas vezes a gente vê os nossos filhos, os nossos cônjuges, parceiros, pais, passando por dificuldades tremendas, e ao invés da gente ser aquele porto seguro, a gente entra na roda viva das emoções fortes. Então eu me desequilibro, eu fico ansiosa, eu perco a paciência, eu não consigo dominar as minhas emoções. Nesse caso, o pai não consegue dominar as emoções e os espíritos fazem ele passar por um esquecimento temporário que ele tem filha. Olha só que coisa! O domínio da emoção da gente é tão importante que eles fazem esse trabalho no plano espiritual também. Não pela filha, mas para o pai não se desequilibrar. Olha só. Então, quando a gente estiver passando por momentos de dor, de dificuldade, para a gente conseguir manter a calma. A gente viu nos capítulos anteriores a sugestão de Alexandre, né? Então, manter a calma, saber esperar, né? Orar.
para que a gente possa receber ajuda. Por quê? Porque a ajuda está em toda parte. Com o bebezinho. Esses pensamentos da mãe estão alterando o corpo físico da criança. Ele fala inclusive de monstros, de formas, pensamentos que foram criadas dentro da placenta, que a placenta dela estava envenenada, que esses monstros que estavam dentro da placenta estavam se alimentando dos nutrientes do bebê. O bebê estava sofrendo. Então a gente tem que ter essa consciência que durante a gravidez, como a gente já viu no capítulo anterior, no começo o feto, o embrião se alimenta dos nossos pensamentos. E depois, quando a formação do corpo já está um pouco mais desenvolvida, os nossos pensamentos, a qualidade dos nossos pensamentos, das nossas emoções vai estar alterando diretamente a qualidade da alimentação desse bebê. Então não adianta eu só comer espinafre e salmão e ficar gritando, ou ficar desesperada, ou brigar o tempo inteiro, ou só chorar. Porque meu bebê vai estar recebendo essa qualidade de sentimento e vai estar sendo diretamente afetado pela qualidade do meu pensamento. E quantas vezes na nossa vida, quando a gente está passando por esse momento de desequilíbrio emocional, a gente tem pessoas, tem situações que aparecem na nossa frente, dando uma sacolejada na gente. Pode ser amigo, pode ser um livro, pode ser um estudo, pode ser uma visita, um filme, uma música, que são situações que o plano espiritual coloca na nossa frente para acordar a gente, para dar aquele recado. Mas que depende da gente respeitar, aceitar ou não aquele recado. Por quê? Porque o plano espiritual respeita o nosso livre-arbítrio. Agora, primeiro a semeadura, depois a colheita. Então, se eu tenho o livre-arbítrio, fazer o bem ou fazer o mal, pensar o bem ou pensar o mal, eu vou estar colhendo que eu plantei. E olha só, aqui ele fala uma coisa interessante, que por causa da irresponsabilidade da moça, eles resolvem se afastar. Então, olha só. Então, quando a gente ama uma pessoa, mas está vendo que aquela pessoa está fazendo mal para a gente, nesse caso, não está escutando os conselhos, está alterando o ambiente inteiro, como é que eu tenho que lidar com uma situação dessa? Então, como Alexandre falou, com calma, com amor, com oração. Mas dependendo da situação, e é claro que tem situações que a gente não consegue se desvencilhar, se desligar, por causa do nosso compromisso espiritual, né, como no caso dos laços consanguíneos. Mas quando existe uma situação que a gente consegue se desvencilhar, o que ele está ensinando aqui, como a gente viu no capítulo, é a pessoa continuar dentro do nosso coração, mas não mais na nossa vida. Por quê? Porque aquela pessoa está fazendo mal para mim. Então, antes de amar o outro, eu preciso me amar. Qual que é o primeiro mandamento? Amar Deus acima de todas as coisas. Isso fala que a gente mostra, fala o que transmite o que pra gente? Que a gente precisa ter fé, que a gente precisa ter resignação, que a gente precisa confiar nos desígnios e aceitar aquilo que é colocado na nossa frente. Isso é amar a Deus. Amar a Deus também é o quê? Amar a natureza, amar os animais, as plantas, amar a vida. Depois, amar o próximo como a mim mesmo. Então, primeiro eu me amar, eu respeitar o meu corpo, eu respeitar a minha saúde, eu cuidar desse instrumento valioso que eu tenho, eu valorizar a oportunidade da encarnação, que é o maior tesouro que eu recebi, que eu tenho, é a vida. E depois fazer para o outro aquilo que eu gostaria que o outro fizesse por mim. Então, a gente ter essa consciência de até quando, né, a gente tem que deixar uma pessoa dentro da nossa vida,
ou a gente tem que deixar aquela pessoa só dentro do nosso coração? Alguém, de novo, respeitando aí, levando em consideração, isso não é uma linha simples, porque a gente tem que lembrar que o acaso não existe, que as pessoas nascem no mesmo lar, na mesma família, dentro de uma mesma constelação, porque já existe uma história. E essa história pode ser tanto de amor quanto de desamor, né? Bom, eles veem que o aborto é iminente por causa das escolhas que a cesarina está fazendo. Ela vai para a festa, claramente ela tem uma situação socioeconômica boa. Então, olha só, dinheiro e qualidade mental, dinheiro e evolução, maturidade espiritual, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Inteligência e evolução moral não tem nada uma coisa a ver com a outra. São duas asas diferentes, como Allan Kardec fala, né? Eles seguem a cesarina, vão até essa festa, em que ele claramente é uma festa de alto nível, mas ele adverte, André Luiz, é uma festa de alto nível no aspecto socioeconômico, mas não de qualidade mental. E aí, Alexandre fala para André, fica inefetiva, tem pouco desencarnado que consegue entrar num ambiente poluído como esse e não se alterar. E o André Luiz acaba vendo um monte de coisas ruins em que ele nem comenta no capítulo. Então, outra lição importante para a gente, que o mal não merece comentário. Por quê? Porque toda hora que eu penso mal, que eu falo mal, que eu sinto mal, eu estou criando formas de pensamento que vão estar envenenando. Nesse caso, André Luiz está fazendo essa escolha por quê? Porque ele não quer que a gente fique com aquela imagem das situações negativas, porque o objetivo desse estudo é a gente pegar o ensinamento moral, mas enxergar a presença de Deus. Mas esse pedaço do capítulo chama a nossa atenção para que a gente faça as escolhas dos ambientes que a gente vai, dos filmes que a gente assiste, das pessoas com quem a gente anda, daquilo que a gente conversa, das reuniões sociais que a gente participa. Porque isso tudo vai estar trazendo uma série de espíritos invisíveis que a gente não vê, né? Então, para encerrar a nossa conversa de hoje, a primeira coisa para a gente imaginar então tá, papel da mãe, né? Qual é o papel da mãe? Não é só depois que o neném nasce. O papel da mãe aí está sendo importante antes, durante e depois da gestação, né? Depois, quais são se eu tivesse que adivinhar a qualidade dos espíritos que me acompanham, que dormem na cama comigo, sem eu saber, que estão dentro do meu casa, que viajam junto comigo dentro do meu carro, qual que seria? Porque qual é a companhia espiritual que eu estou escolhendo? Outra coisa para a gente pensar é quais são as companhias que eu ando, que eu escolho? O que que eles fazem? O que que eles falam? Quais são os valores que eles têm? Quais são os locais que eu vou? Onde eu fui nos últimos 30 dias? Qual foi a divisão do meu tempo? As minhas escolhas? E outra coisa importante aqui é o no controle das minhas emoções, a avaliação para a gente fazer. Como é que eu estou controlando as minhas emoções? Ou eu estou deixando as minhas emoções me controlar? Então, eu vou repetir. Sou eu que estou controlando as minhas emoções ou eu estou deixando as minhas emoções controlar as minhas atitudes? Então, era isso que eu tinha para falar nessa noite. A gente tem mais uns minutinhos para conversar. Quem quer fazer alguma pergunta?
Karina tinha para mim pelo WhatsApp a respeito do bebê, quando o bebê é retirado, né, da barriga da mãe, antes de acontecer efetivamente o aborto, né? Como é que chegaria esse espírito lá? Porque eles falam que ele está sendo levado para uma instituição. Uma coisa importante a gente lembrar, de uma morte e uma situação após morte igual para todos nós, por quê? Porque o que a gente vai encontrar do outro lado é proporcional ao nosso grau evolutivo, à qualidade dos nossos pensamentos. Nesse caso, a gente está vendo esse bebê sendo retirado, indo para uma instituição. Existem instituições que cuidam de crianças no plano espiritual, como eu já comentei. Tem uma que a gente já sabe que se chama, que é dirigida pela Menei. E aí a gente não sabe ao certo, né, quanto tempo esse bebê estaria ainda nessa forma reduzida de bebê, né? Lembrando do que a gente aprendeu nos capítulos anteriores, que o perispírito passa por um processo de redução até ficar do tamanho de um feto, né? Eventualmente, esse espírito vai se reencarnar e antes de reencarnar ele vai ter que passar por uma série de situações aí, de decisões em termos de como ele vai vir, em que família ele vai vir, etc. Né? Então, mas a gente lembrar que da mesma forma que não existe um parto igual a todos, mesmo para quem já teve 10 filhos, cada parto um é diferente do outro, na situação de morte acontece a mesma coisa, né? E do outro lado, a gente sempre vai encontrar aquilo que a gente tem dentro de nós. Então, se eu não acredito que existe vida após a morte, eu vou ficar aí perdida dentro de desse nada, né? A gente já viu o livro de André Luiz, suicidas que após a morte vão para o Vale dos Suicidas, que é uma outra região mental, né? Da mesma forma que o umbral. Mas a gente já viu também num capítulo anterior esse suicida que acaba sendo puxado por as entidades, é levado para um lugar ainda na crosta, né, naquele matador. Então, não existe uma equação matemática de 1 mais 1 igual a 2. Então, morreu, foi suicida, vai para tal lugar. Não. Ou morreu, era bebê, então vai para a equipe de Mimi. Não. Cada caso é um caso, tá bom? Ok, obrigada, Ana. Alguma perguntinha? De nada, Karina. Bom, meninas, agora já são 8 horas, então a gente vai encerrando. Cris, você quer fazer a prece final pra gente, por favor? Eu vou tirar você de mute, Cris. Sim. Então faz pra gente. Então, obrigada, meninas, obrigada de novo. Semana que vem a gente vai estar estudando mais um pouquinho da incorporação, né, dos efeitos da responsabilidade do médium. Mas obrigada pelo estudo dessa noite. Então, agora vamos agradecer a equipe espiritual que nos trouxe aqui para esse estudo, agradecendo aos mentores que inspiraram nossa irmã Ana para esse estudo, que possamos, Senhor, assimilarmos esses ensinamentos, refletirmos, nos melhorar e podemos proporcionar também ao nosso próximo um ambiente melhor para nossa família, que possamos fazer do nosso lar um santuário de paz, de energias, que possamos cada vez mais iluminarmos os nossos pensamentos com pensamentos bons, possamos também esforçarmos para
fazer dos nossos sentimentos aqueles sentimentos de bondade, sentimentos de amor ao próximo, sentimentos também de aceitação e nos amarmos também melhor. E podemos, nessa jornada, dessa encarnação, cada dia aprender mais e nos colocarmos mais junto ao Pai Celestial. A todos que não puderam estar aqui, que possamos mandar as vibrações de paz e que possamos, no nosso encontro, estarmos juntos novamente para o próximo estudo. Assim seja. Obrigada. Assim seja. Obrigada, Ana. Obrigada a todos. Obrigada, meninas. Tá, boa noite.